A internet tem deixado muita gente maluca. Muitos católicos estão ficando neuróticos. Vira e mexe, surgem alguns profetas, algumas pessoas que se dizem conversar com Deus, com visões. Não digo que realmente não tenha pessoas assim, que tenham uma intimidade com Deus. Afinal, os santos da igreja foram essas pessoas que estavam tão próximos de Deus, que conseguiam conversar com Ele, que tinham um ouvido atento à palavra de Deus. Surgiram na história da igreja, de fato, muitos santos, que foram, de certa maneira, em certo grau, profetas, que falaram em nome de Deus, que trouxeram uma mensagem. Só que, irmãos, nós não podemos esquecer que a revelação de Deus, tudo o que nós precisamos saber, já nos foi revelado. Nós não precisamos ficar buscando em outros lugares. Não podemos e não precisamos ficar correndo atrás de milagres, de sinais, de manifestações que nos comprovem que estamos no caminho certo ou que devemos mudar. Porque infelizmente isso é um fenômeno, mas muito antigo, não é da nossa geração. Parece que faz parte da essência do ser humano, de buscar o extraordinário, né? Basta ver como ficamos impressionados quando alguém faz um truque de ilusão ótica, ou a famosa magia, né? Fazer uma mágica, e a gente fica impressionado quando alguém adivinha a carta, consegue descobrir coisas ocultas, e ficamos pensando, nossa, que poder extraordinário tem aquela pessoa. Então, nós somos fascinados por isso, por aquilo que nós não conhecemos, por aquilo que nós não entendemos, mas podemos cair no risco de ficarmos tão fissurados nessas pessoas que vão surgindo na internet, que nos esquecemos de fato de que a manifestação de Deus, a presença de Cristo se dá também nas coisas simples do dia a dia. Por que o padre entra nesse assunto? Porque nosso Senhor Jesus nos alerta hoje de que surgirão falsos profetas. Surgirão pessoas que irão falar supostamente no nome dele. E qual é a advertência de Jesus? Não sigais essa gente. Com isso, o padre não está dizendo que tenha pessoas que tenham revelações. Não, não é isso. Tem pessoas que têm revelações. Só que sempre serão revelações privadas. Pensemos aqui nas aparições de Nossa Senhora, dos videntes de Mendigore, dos videntes de Nossa Senhora de Fátima, né? Os pastorinhos que falavam com Jesus e Nossa Senhora. É linda a mensagem que tem para nós, com certeza. Mas nós não somos obrigados a acreditar que de fato aquelas pessoas estão falando com Deus. Como assim? O que nós somos obrigados a acreditar? Como católicos, sendo batizados que somos, temos que acreditar na Sagrada Escritura, na tradição da Santa Igreja e no magistério. Essas três coisas formam o pilar que nós chamamos de revelação de Deus. Tudo o que Deus revelou para nós, tudo o que Ele quis falar para nós, nos fala através da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério da Santa Igreja. Todo o resto tem a sua importância, mas não tem a importância tal como tem essas três coisas. Portanto, um católico que não acredita nas revelações dos santos, que não acredita em tal pessoa que conversa com Deus, que tem esse certo ceticismo, mas moderado, a respeito das aparições de Nossa Senhora, acreditem, não estão no pecado. Agora, você precisa, contudo, aceitar o que a Santa Igreja nos propõe. Isso nós não podemos fugir. É claro, irmãos, seria insensatez, seria uma bobeira da nossa parte não acreditar nas revelações de alguns santos que estiveram próximos de Deus. Mas nós não somos obrigados a acreditar. Quando eu digo que nós não somos obrigados a acreditar,
O padre não está estimulando que nós deixemos de ler os santos, ou que deixemos de lado as profecias que muitos fizeram. Contudo, você nunca verá um santo que vai dar data do fim do mundo. Você nunca vai ver um santo dizendo: olha, tal Papa é o último, depois dele é o anticristo. E alerto como sacerdote, como padre, eu peço em nome da igreja, não sigamos essas pessoas. Não sigam pessoas que dão data, porque desde a época de São João Paulo II surgem profetas, entre aspas, dizendo: tal Papa é o último, o próximo é o anticristo. Aí veio o Bento XVI, viu? Ele é nazista, porque ele serviu na Segunda Guerra Mundial e serviu no exército de Hitler. Em parte é verdade, Bento XVI serviu no exército nazista, mas por quê? Era um serviço obrigatório militar. Ele era ainda criança, adolescente. E sabe o que ele fez? Isso não contam. Bento XVI, claro, antes de se tornar Papa, ainda era adolescente, nem no seminário estava. Ele foi desertor do exército, porque ele sabia que era errado o que eles estavam fazendo. Então o Bento XVI serviu sim no exército nazista, mas porque era obrigatório, do contrário matavam ele. Mas logo ele fugiu, entrou de maneira clandestina no seminário. Veio depois de Bento XVI, Papa Francisco. Aí começam a surgir as teorias. Tal Papa é o anticristo. Aí não é ele que é o último, é o próximo que vai vir. Aí entra o Papa Leão, viu? Agora o Papa Leão é o anticristo. Irmãos, nós não podemos ficar dando ouvido, não podemos dar plateia a esse tipo de gente. E nem as pessoas que ficam interpretando os sinais, ficam juntando números da Bíblia e começam a dizer: olha, de fato Jesus vai voltar agora. Olha o que está acontecendo lá em Israel, é um sinal da volta de Cristo. Irmãos, nós não precisamos perder a nossa paz em relação a isso. Uma coisa é certa, Jesus voltará. Nosso Senhor Jesus virá uma segunda e última vez para julgar, para colocar fim à realidade que nós vivemos, mas ao mesmo tempo irá começar uma nova era, uma nova etapa da humanidade, aonde todos nós, se formos salvos, seremos livres de todos os males. A palavra de Deus fala no novo céu, numa nova terra, a nova Jerusalém. Essa é a nossa esperança, a volta de Jesus para os que buscam a Deus, para os que buscam a santidade, para aqueles que estão se esforçando para viver a vontade do Senhor. Será uma coisa maravilhosa. Agora a palavra de Deus nos alerta que vai chegar um tempo em que muitos vão falar: Senhor, Senhor, nós pregamos em Teu nome, fizemos milagres em Teu nome, deixa-nos entrar. E Jesus fala: saí fora, vão embora, malditos do meu Pai, porque eu estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestistes, estava preso e não me visitastes. E aos que fizeram o bem, Jesus vai falar: vindes bendito do meu Pai, porque eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e me visitastes. Porque todas as vezes que fizestes isso a um dos pequeninos, foi a mim que fizestes. Jesus muitas vezes fala sobre a realidade da sua segunda vinda. E esse é um mistério, irmãos, porque nós não sabemos quando vai acontecer e nem como vai acontecer. A Sagrada Escritura nos dá alguns pequenos insights, alguns pequenos detalhes, mas não nos explica como será a volta de Jesus. Só nos diz que Ele virá. Isso nós temos certeza. Mas, irmãos, nós não precisamos ficar preocupados com isso.
Quando começou a pandemia do Covid-19, com certeza muitos pensaram, agora Jesus vem, agora Jesus vem. Quando começou a guerra na Ucrânia, olha, é um sinal. Jesus disse que ia haver muitas guerras antes da sua volta. Ele vai vir agora. Quando tem um terremoto ali, quando tem um tsunami ali, quando acontece uma tragédia ali e acolá, sempre tem alguém dizendo, olha, realmente Jesus está voltando. Queridos irmãos, para quem está na presença de Deus, e esta é uma graça que temos que pedir ao Senhor, Ele pode voltar agora. Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar a qualquer momento. Certa vez, perguntaram a São João Bosco, enquanto ele estava jogando bola com os meninos, ele tinha um carisma especial com os jovens, com as crianças, evangelizando elas. E aí, num certo momento, enquanto ele estava jogando bola, perguntaram para ele, São João Bosco, se Jesus voltasse agora, o que você faria? Olha que sábia a resposta. Se Jesus voltasse agora, eu continuaria jogando bola. Porque ele tinha consciência. Se era a vontade de Deus que ele estivesse fazendo aquilo naquele momento, ele não precisava parar e fazer outra coisa. Trazendo para a nossa vida também, irmãos, se estamos fazendo a todo momento exatamente o que deveríamos fazer, Jesus pode voltar a qualquer momento. E Ele vai nos encontrar sempre preparados, vigilantes, e feliz aquele que está esperando a volta do Senhor. Por isso, o clamor da igreja, vem Senhor Jesus. Estamos começando o tempo do advento, em breve vamos começar o advento. Mas já agora, no final desse tempo comum, a igreja já começa a colocar essas leituras, fazendo criar em nosso coração duas expectativas. Primeiro, do Natal, da vinda de nosso Senhor Jesus. A segunda expectativa, da volta do Cristo glorioso, aonde Ele vai julgar todas as pessoas com justiça. Nós temos dois julgamentos. O primeiro é o julgamento individual. Todos nós, no exato momento em que morremos, somos colocados diante do tribunal de Deus e somos julgados por tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que não fizemos e todos os males que praticamos. Toda a nossa vida é colocada numa balança. Esse é o julgamento, o juízo individual. Mas haverá ainda um segundo julgamento. Esse é o juízo universal, aonde todas as coisas serão colocadas às claras, como diz nosso Senhor. O que foi dito ao pé do ouvido será proclamado sobre os telhados. Nada que foi feito na escuridão ficará impune e ficará escondido. Ele vai colocar às claras todas as coisas. E essa volta do Senhor é precedida por sinais. Mas esses sinais, irmãos, não podem ser olhados de modo isolado. Porque qual o perigo disso? Por exemplo, nosso Senhor disse que o templo de Jerusalém seria destruído. E que também aconteceriam grandes terremotos, versículo 11. Fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. O templo de Jerusalém, de fato, foi destruído no ano de 77. Cumpriu-se a profecia de Jesus. Fome, guerras, terremotos. Recentemente tivemos terremotos? Com certeza, muitos terremotos esse ano. Tivemos fome. Tem muitos que estão com fome, esperando o almoço, mas é dessa fome que Jesus está falando. É a fome da miséria, das pessoas que não têm o que comer. Tem lugares no mundo que estão passando fome, pessoas? Com certeza. Tem lugares do mundo em que estão acontecendo coisas pavorosas? Tem muita guerra em nosso mundo? Então, peraí, Jesus está voltando? Se está acontecendo tudo isso que Jesus falou, guerra, terremoto, peste, coisas pavorosas, sinais no céu estão aparecendo,
cristãos que são perseguidos, cumprindo então a profecia de Jesus no versículo 17: todos vos odiarão por causa do meu nome. Na Nigéria já morreram mais de 2.000 cristãos esses dias. O presidente da Nigéria, infelizmente, tem permitido que acontecesse muito massacre na região. Ele não é cristão. Mais de 2.000 cristãos foram brutalmente assassinados. E qual é o crime? Acreditar em Jesus Cristo e professar a fé nele. Então Jesus vai voltar, não vai, padre? Não necessariamente. Porque tudo isso que Jesus falou já se cumpriu. Não uma, nem duas, nem 10, nem 100 vezes, mas milhares de vezes. Nunca houve um tempo na humanidade em que não houvesse pelo menos terremotos, tsunamis, vulcões em erupção, guerra, fome, peste e sinais no céu. Pode olhar na história. Em cada século houve tragédias. Em cada século houve guerras. Se pudéssemos voltar no passado, entrarmos numa máquina do tempo e fôssemos na Idade Média, nós iríamos achar que fosse o fim do mundo. A peste negra que dizimou mais da metade da população da Europa. Se pudéssemos, claro que não iríamos querer isso, ir no campo de concentração em Auschwitz, onde foram dizimados, infelizmente, milhões de pessoas, com certeza, vendo aquela tragédia, nós iríamos dizer, realmente, chegou o fim da maldade humana. Não tem como o ser humano ser pior do que está sendo agora. Eu acho que Jesus está voltando mesmo. Passou quase 100 anos já da Segunda Guerra Mundial e estamos aqui. O que isso significa, irmãos? Que nós não podemos ficar neuróticos. Não podemos, não precisamos ficar correndo atrás de sinais, de milagres. Porque se estamos, mais uma vez digo, na graça de Deus, se buscamos o Senhor em nossas vidas, Jesus pode voltar agora. E aliás, no Advento também celebramos o Cristo que já está no meio de nós. Esse é um mistério. Vamos ainda nos aprofundar mais nessa realidade. O tempo do Advento inteiro vamos falar sobre isso, sobre a vinda de Jesus, esta volta do Senhor. Mas o Senhor que voltará de modo glorioso, extraordinário, esplendoroso, com toda a glória e esplendor que Ele tem, toda a sua realeza, esse mesmo Senhor ainda continua nos visitando, mas de uma maneira discreta, de uma maneira calma, velada e silenciosa. Aonde está essa presença? Isso mesmo, na Eucaristia. E qual vai ser o sinal que vai preceder a vinda de Jesus hoje, nessa missa? O coroinha vai ser um anjo de Deus, né? Tem uns coroinhas que são os anjos, né? Então o coroinha vai tocar o sino. Não sei qual que vai ser. Quem vai tocar o sino aí? Eu sei que vai tocar o sino. Então ele vai tocar o sino. E o sino é o sinal de que Jesus está chegando. Aqui neste altar. Nosso Senhor vai voltar hoje. Mas temos que pensar. Se Ele viesse agora de modo definitivo, a sua última vinda, a sua segunda e última, o que iria encontrar na sua vida? Como Jesus iria encontrar o seu coração? Como Jesus ia encontrar a sua casa? Como Jesus ia encontrar você, se Ele voltasse hoje? O que você poderia oferecer a Jesus? Esta é a principal reflexão que temos que fazer hoje.